Toda torcida tem suas bandeiras, toda torcida tem um papel picado da vida, mas nenhuma torcida tem um símbolo que represente ela. Nenhuma tem. Só a gente tem. Que torcida tem quando o time entra, tipo, fica um mar, assim, tipo uma nuvem no estádio que ocupa a sua e chega até a outra, assim, sabe? Ninguém tem isso. Descobriam que eu era fluminense, que eu era tricolor. Tipo, mas você não tem vergonha não, que seu time fez no passado, de ter que obrigar os jogadores a usar pó de arroz, os jogadores negros a usarem pó de arroz para jogar. Minha avó me conta isso desde que eu tenho 5 anos. Você não sabe, minha avó é tricolor, gente. Minha avó é da Yang Flu. Teve um jogador que foi transferido do América para o Fluminense, que foi o Carlos Alberto. Que era um costume do jogador de fazer isso pós-barba. Hoje tem aí milhões de produtos. Naquela época, Carlos Alberto usava isso. Já usava, inclusive, no próprio América. Em 1910 já tinha o atleta, que era o Alfredo Guimarães, o primeiro atleta negro a jogar aqui no Fluminense, 4 anos antes dessa polêmica. Então já cai por terra todo esse blá blá blá. E Marcos Carneiro de Mendonça, nosso goleiro, eu fui professor da neta dele, e ela dizia sempre que Marcos Carneiro de Mendonça repetia isso em casa. Isso era uma falácia, que o Carlos Alberto fazia sua barba e toda vez ele podia fazer a barba uma vez por dia, uma vez por semana. Ele logo após pegava esse pó e passava no rosto. Mas ele fazia a barba, em vez de fazer a barba e deixar com a sua cor natural, ele, em vez de botar talco, ele punha uma coisa branca assim, então fazia um contraste muito grande entre uma parte e outra do rosto. Então os torcedores começaram a chamar o time do Fluminense de pó de arroz. A torcida americana, né, ainda mexida, enfim, magoada, com o que aconteceu, né, com a saída do seu jogador do seu clube para um clube rival, começaram de forma pejorativa, de forma preconceituosa e racista, pó de arroz, enfim, alguns outros cânticos, digamos assim, de forma até menosprezar esse jogador. E aí veio esta onda de versões para poder atacar o Fluminense com a questão do racismo, a questão da elitização. Esse jogo específico foi no dia 13 de maio de 1914, 26 anos após a assinatura da Lei Áurea. E o que acontecia no Rio de Janeiro naquela época? O Rio de Janeiro queria ser Paris, né? As obras de Pereira Passos, vamos transformar grandes avenidas, tipo uma Champs-Élysées no Rio de Janeiro, a Avenida Central, né, como era chamada na época. Então, todas essas obras e tal, e a sociedade brasileira queria ser parisiense, queria ser francesa. As 2 primeiras décadas, especialmente, do Brasil,
como hoje a gente tem os Estados Unidos como o ideal cultural e de beleza e de estética, naquele momento era a França. E aí você tinha, inclusive, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, as pessoas não falavam português, elas falavam francês ali na rua. Você ouvia mais as pessoas falando francês do que português. Falar da Belle Époque, especialmente aqui no Rio de Janeiro, é falar de um momento extremamente rico, mas um momento extremamente complexo. Por quê? O Rio de Janeiro era uma cidade que estava começando o seu processo de modernização. E aí, falando modernização, pensando nas grandes reformas urbanas, no surgimento dos grandes bulevares. Só que esse projeto, ligado aos princípios da Belle Époque, que era uma cópia de um projeto civilizatório europeu, era algo que gerava um projeto altamente elitista e excludente, especialmente pensando uma sociedade como a brasileira e a carioca por extensão, que estava acabando de sair da escravidão. A abolição tinha pouquíssimo tempo. E aí você pensa, então, essas pessoas não eram consideradas humanas, elas faziam coisas que eram consideradas de burro de carga. Você acha que logo em seguida as pessoas vão considerar essas pessoas humanas? Vão considerar elas pessoas do seu dia a dia, do seu cotidiano, que tinham inteligência, que tinham alma, que tinham história, que tinham família, que tinham uma língua, que tinham uma cultura? Não, nada disso era considerado. Então não dá pra gente contextualizar os anos 1910, os anos 1920 com as pessoas negras sendo valorizadas e sendo vistas como pessoas normais. Esse era o contexto. Mais do que isso, quando a gente pensa esse projeto civilizatório, que eu costumo dizer, é um projeto que deu certo. Deu certo por quê? Porque, de fato, alcançou-se o nível de desenvolvimento e um projeto de sociedade excludente, de uma cidade partida, de uma cidade em que a boa sociedade estava isolada, né, da chamada sociedade perigosa, ou alguns autores chamam de má sociedade. Então, com isso, dentre essas questões, para além da questão da espacialidade urbana, você tem, por exemplo, o discurso do embranquecimento. Embranquecer a sociedade era parte desse projeto civilizatório. Era moda na França, né? Desde o período de Luís XIV, enfim, a que as pessoas passavam pó de arroz, faziam aquela coisa do rosto ficar branco. A gente tem isso no Brasil, acontecia muito antes disso, já no século XVIII, no século XIX já se fazia isso. Tanto que a gente viu quando teve novela falando sobre Chica da Silva, você via na novela, inclusive, eles representavam a Chica da Silva, ela pintava o rosto mais claro, né? Porque tinha esse ideal branco ali naquele momento. Assim como tem até hoje esse ideal branco, apesar dos movimentos negros terem conseguido incutir em boa parte da população preta esse orgulho de ser como né? De gostar dos seus próprios traços, de gostar da sua cor de pele, de aprender a valorizar a sua beleza, a sua estética. As teorias racialistas, que já existiam à época há praticamente um século, tiveram na segunda metade do século XIX o seu momento de ápice, né, no Brasil e no Rio de Janeiro, que era, a gente não pode esquecer, a capital da República. Então, todo um sentido de capitalidade acontecia aqui, o Rio como espelho da nação. Então, a teoria do embranquecimento passava desde efetivamente embranquecer a sociedade. Inclusive, você tinha uma série de intelectuais que faziam cálculos de quantos casamentos interétnicos precisariam ser feitos para que a sociedade, em determinado número de décadas, de gerações, se tornasse uma sociedade branca e, portanto, civilizada. Mas, além disso, havia também o projeto de separação, de tirar das vistas da população, vamos chamar branca, o negro, né, o mestiço que fosse. Então passar pó de arroz, para além, né, de você utilizar para questões de... como se fosse hoje, né, você fala de skincare, de cuidados com a pele, você estava também buscando um ideal que
que prevalecia naquela sociedade, que as pessoas achavam que era o melhor. O fato de usar a lâmina de barbear muitas vezes agrava o quadro. Hoje em dia a gente tem alguns tratamentos que ajudam bastante nesse quadro cutâneo, mas antigamente não. E se utilizava muito, há mais de um século se utiliza muito o pó de arroz, né? Com o intuito de uniformizar a pele, disfarçar as manchas, às vezes também acalmando a pele daquela região. E Carlos Alberto era mais uma figura da sociedade que usava o pó de arroz. Para a gente entender um pouco o Brasil, também é importante entender, por exemplo, trazer o intelectual martinicano, que é o Francis Fanon, que escreve um livro fundamental para todos os corpos negros pelo mundo inteiro, né, que chama-se Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? O que significa essas máscaras brancas? Máscaras brancas é que os corpos negros precisavam impor-se várias máscaras brancas com vistas a ser aceito dentro da sociedade branca, racista, ocidentalizada. O Francis Fanon está falando da sua experiência na França, e também da Martinica. Mas a gente pode trazer aqui para o Brasil, assim, como que vários corpos negros precisavam buscar, inclusive negar sua negritude, negar-se ser negro, negar-se ser descendente de africanos e de corpos escravizados, para justamente assumir e tentar embranquecer-se, ou seja, impor-se uma máscara branca. Né? Então, nesse sentido, que em alguma medida a gente pode talvez também entender muito daquilo como que o pó de arroz fora usado, né, no passado, aqui, tanto no Fluminense quanto em outros lugares. E o pó de arroz, veja, o pó de arroz era o perfume da época, né? Você utilizava o pó de arroz para se perfumar. Era algo que, além de, quer dizer, alguns jogadores negros usaram para tentar disfarçar a sua negritude, mas também usava-se, isso era algo comum que se usava-se o pó de arroz naquele momento. Ou seja, o pó de arroz talvez possa ser associado com a própria máscara branca, né, do Francis Fanon, que é negar a própria negritude. Ele está inscrito como uma técnica que dá notícia de um grave sofrimento psíquico do negro, que é viver herdeiro de uma história muito violenta, né? Violência física, epistemológica, filosófica, cultural, incalculável, né? Que a gente pode chamar de holocausto, mas que passa a conviver com um discurso social de integração, né? E nessa integração, como o sujeito do sofrimento não pode falar, porque é uma integração democrática, né? Aí todo questionamento atual já pelos intelectuais negros da ideia de democracia racial, você integrar-se sem poder falar do sofrimento dessa integração produz esse tipo de estética da maquiagem, né? A maquiagem é tão simbólica, né? A maquiagem para maquiar justamente as feridas, né? E é isso que o Carlos Alberto sentia. Inclusive, outra coisa interessante sobre o pó de arroz, sobre o talco, até os anos 1980 eu me lembro que o pessoal utilizava isso. O Noel Rosa saía da casa de Cartola, em Mangueira, e desmaiava ébrio, tipo 500 metros depois. A Deolinda ia lá, pegava ele, trazia ele no colo, dava banho e passava talco nele. Essa ideia, né, essa ideia cristalizada do Fluminense enquanto clube racista, né, ela surge, né, com o livro Negro do Futebol, e no momento onde que os debates em torno de democracia racial estavam vigentes. É aquela história que minha avó falava, né? Uma mentira contada 10 vezes se torna uma verdade, né? São as fake news, né, de muito tempo, de muitos séculos, que às vezes a gente traz como uma realidade que não é. Tem como o preto se esconder? Não tem como o preto se esconder. Então isso é caô. Caô. Se eu dar uma pulada aqui, o pó de arroz vai tudo embora.
Então isso é mentira, isso é para abalar o psicológico. Julgar alguém ou apontar alguém é muito mais fácil de ser disseminado do que a verdadeira versão, né? A verdadeira história. O tempo do sofisma está acabando, tá? Essa história de você criar uma ideia de uma verdade e você querer repeti-la 1000 vezes e achar que isso vai se tornar a realidade final, o ponto final da história, isso está começando a mudar, porque o efêmero e o perene estão duelando nesse momento. O que muitas vezes observamos é que aquilo que é colocado como um rótulo para menosprezar alguém é reapropriado por esses coletivos com orgulho, né? E isso acontece muito na dinâmica das torcidas e em geral, né? Nomes, digamos, na sociologia se fala de teoria da rotulação para precisamente trabalhar sobre essas questões de o que a forma de designar alguém faz, muitas vezes, digamos, estigmatizando, muitas vezes instituindo, digamos, diferenças e distâncias que se consolidam, digamos, na identidade das pessoas, mas também elas são apropriadas pelas pessoas, né? São apropriadas e são lançadas na sociedade como um retorno, né? O pó de arroz ele passou por um processo de ser ressignificado. Então ele foi usado de uma maneira pejorativa. A gente falou assim, pô, peraí, vamos mudar o que estava sendo feito, vamos colocar de uma outra forma agora e vamos tentar de tornar isso positivo. Toda a nossa torcida, todos os nossos torcedores, a nossa veia tricolor quis mostrar seu total repúdio a essa ação, criando nos estádios o jogar o pó de arroz. É como se fosse um folclore, ninguém calculou nada, foi uma questão de apenas rechaçar o mal e abraçar aquilo e transformar numa coisa positiva. Então aí o Fluminense começa a olhar para a arquibancada naquele momento do pó de arroz, vamos dizer assim, como ele já olhava antes, era diferente. De uma hora para outra acontece um fenômeno que deveria ser pejorativo e o Fluminense fala, não, a gente banca isso, é legal, gostei de sair. Isso aí não tem nada a ver com preconceito, a gente não vai engolir, não. O pó de arroz é um grande símbolo para isso, para como a gente consegue mudar a intencionalidade das coisas. Se tem alguma coisa que está com uma intenção ruim, vamos ressignificar e tratar de uma outra forma. Essas ressignificações, elas acontecem a partir do povo, a partir da torcida, a partir da arquibancada. E o povo é o povo com todas as suas diversidades, com negros, com LGBT, com pessoa com deficiência, com nordestinos, que o Fluminense tem uma torcida nordestina imensa. Então, essa ressignificação é importante e isso acabou sendo a nossa, assim, é o nosso ritual, né? É onde tem essa virada para mim, talvez seja a gênese realmente do time de todos. Assim, a gente encontra muita gente que fala, poxa, o Fluminense iniciou o movimento, o Fluminense faz questão de mostrar, o Fluminense faz questão de colocar o seu posicionamento e assim, a gente sente orgulho muito grande disso, que assim, há um respeito muito grande com o ser humano. E o Fluminense realmente é sim um clube que se posiciona, se coloca de frente, coloca a cara. Como pode arroz, como é que pode essa proibição continuar quase 10 anos, né? E era Libertadores, né? Conseguimos eliminar as vésperas da partida contra o Arsenal e o pó de arroz foi liberado numa festa muito linda, ainda uma quantidade pequena, né? Mas a partir dali até o final da Libertadores a gente conseguiu usar. E a gente só soube que os procuradores tinham tentado, quase que na madrugada do mesmo dia, reformar a decisão, porque a pessoa do protocolo do plantão que recebeu a petição era um tricolor fanático que viu aquilo e falou: caramba, isso aqui estou tentando revogar a decisão do pó de arroz, vou ligar para fulano. Ele ligou para um, ligou para outro, eles conseguiram descobrir quem era, chegou até a gente voltou para o plantão para rebater os argumentos deles e foi assim realmente um fla-flu. E um fato curioso
foi que no dia do jogo, estreia do Pó de Arroz, nós decidimos entrar juntos, vamos comemorar juntos, vamos celebrar esse momento. Então a gente entrou no túnel, na antiga cadeira amarela, e no 5º degrau, ele estava cheio. Quando eu olho, quem que eu vejo? O juiz. O juiz que deveria eliminar estava lá para verificar a não lesividade do Pó de Arroz. Aliás, uma coisa que é importante a gente falar até que a gente precisa voltar com esse ritual, né? O futebol precisa voltar com esses rituais que estão cada vez menores, enfim, por todo um modelo de futebol que a gente, inclusive, precisa questionar. Isso, na antropologia, chamamos de rituais, que tem um momento determinado, tem uma série de estruturas que vão construindo esse espaço especial e que, sei lá, eu acho que o futebol consegue trazer isso mesmo em espaços muito em momentos racistas, momentos muito classistas e demais, tem um poder meio subversivo esse momento de transcendência, né? Que sempre termina quebrando essas diferenças. Eu acho que não tem que abolir o Pó de Arroz, não, pô. É bonito pra caralho, tem que jogar mesmo Pó de Arroz nos outros lá, fumaçar a porra toda que se for. E a festa é linda, a festa é maravilhosa. Infelizmente teve a questão da proibição, mas aquilo é importante, aquilo dali encanta. Cara, quando eu entro no Maracanã, num jogo do Fluminense, sempre parece que é a primeira vez que eu tô entrando naquele estádio. Eu já começo a subir para as arquibancadas, já cantando, já pulando, parece que eu volto a ser criança a partir daquele momento. Eu tô cantando, eu tô vibrando, e quando eu vejo aquela nuvem de pó de arroz, aquele pó tomando a nossa arquibancada, cara, aquilo parece que eu tô entrando nos meus sonhos mais infantis ali, de criança, de cara, um dia eu vou ver o jogo do meu time, e ali parece que é o meu momento de realização. É o momento em que eu tô vendo o meu sentimento materializado, com as cores, com as camisas, com as pessoas, com o pó de arroz, com as bandeiras, e eu acho que ali é a felicidade plena. Tá na hora de mudar pensamentos, inspirar mentes, trocar essa história de que o Pó de Arroz era um preconceito. Quando o Pó de Arroz, pra nós, é confete e serpentina, é motivo de festas. Cara, pode parecer clubismo, mas eu acho que a festa de Pó de Arroz é a coisa mais bonita que existe no futebol do mundo. Do mundo. Primeiro pelo visual que ele dá, né? E segundo pela história. Eu acho que quando você pega um material, né, e você ressignifica a história daquele material, eu acho que é um dos atos de resistência mais bonitos que a gente pode ter na nossa sociedade. E, cara, o cara que se denomina tricolor, né, e vai a um jogo, né, e aí assiste, vê aquilo, cara, acho que ele fica para sempre, cara. A plástica do Pó de Arroz também é de vanguarda, né? Se você observar, a gente não tinha o recurso que hoje nós temos desses sinalizadores que soltam fumaça. O Pó de Arroz é um tipo de fumaça, não é isso? Era a tecnologia que nós tínhamos na época. E ela cria um efeito com uma bandeira tricolor ao fundo e mesclado com ela, que é uma coisa fora do comum. Quem está do outro lado está sempre falando que é uma coisa linda. E é algo que quem não é tricolor não entende, né? Eu já vi amigos meus falando, pô, você tá com esse instrumento do racismo, não sei o que. Disse, não, cara, vai olhar a história de verdade, vai lá conhecer a verdadeira história do Carlos Alberto e perceber o quão bonito é essa ressignificação do Pó de Arroz, essa ressignificação de um instrumento que foi usado para xingar, para hostilizar o Carlos Alberto, que hoje a nossa torcida ela incorpora com uma festa, enfim, que eu considero a festa mais bonita do futebol no mundo.